tomar um café e conversar um pouco sobre a nossa trajetória no despertar espiritual. Vou trazer aqui uma reflexão que eu tenho feito e que eu acho que pode ser muito útil para muitas pessoas que estão também, assim como eu, nessa trajetória do despertar espiritual e da nossa própria evolução. Porque a gente trabalha a nossa evolução todos os dias e a gente não percebe que tudo que sai da nossa boca faz parte do nosso projeto de evolução, né? Tudo que a gente pensa faz parte desse projeto de evolução ao qual a gente está passando aqui, agora, neste planeta, neste momento, nesta vida. E aí a gente vive as coisas sem estar no momento presente, sem observar, sem prestar atenção no que realmente a gente está fazendo com a nossa trajetória de evolução espiritual. Nós estamos aqui como seres aprendendo. Estamos aqui para evoluir e aprender. Algumas pessoas já traz, né, uma consciência que já está num processo mais evoluído, mas antes de chegar nesse processo evoluído, ela teve que começar de algum lugar. E aí foi fazendo esse processo evolutivo. Nós aqui nesse canal vamos começar a falar sobre essas trajetórias, esses caminhos espirituais que eu passei e que eu acho que pode ajudar, contribuir para muita gente aí que também está passando por este mesmo momento. Eu comecei num processo, fui dando umas subidas, desci, voltei, mas enfim, isso aí é papo para um outro vídeo. A reflexão que eu quero trazer aqui agora é uma reflexão que eu tive preparando o café para o café da tarde, café com eu mesma, com meu eu superior, com o meu eu sua deusa, com eu você, porque nós somos um. Eu e você, você e eu, a gente está no mesmo lugar, no mesmo barco, no mesmo caminho, na mesma trajetória. A minha consciência às vezes pode dar um salto maior, a sua pode dar um salto maior, mas o nosso propósito aqui é o mesmo, é o propósito evolutivo. E aí, quando a gente compreende que a nossa missão, a nossa função é contribuir para que todos possam também participar, serem e participarem dessa evolução a qual nós estamos passando, cada um tem sua história, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu movimento, cada um tem o seu propósito, a sua função e a sua missão. Mas quando eu paro de pensar sobre a minha missão e eu foco no que você está fazendo da sua, eu estou voltando 2 casinhas. Porque a sua evolução é sua, a minha é minha. E aí, pensando que a gente está todo mundo trabalhando para que toda a humanidade receba essa evolução, por que o que você faz vai me incomodar? Por que o caminho que você faz vai me incomodar? Por que eu tenho que prestar atenção no que você está fazendo? Por que eu vou falar mal do seu trabalho? Por que eu vou criticar os seus métodos? Por que eu vou julgar? Porque eu vou não indicar pessoas para você, querer que você diminua, tentar te diminuir perante o outro, por julgar que você está fazendo algo que possa me incomodar? Esse não é um processo evolutivo, esse é um processo involutivo, porque você está para dentro de um jeito errado. Nós temos sim que voltar para dentro para nos observar e trazer essa evolução para o nosso próprio crescimento e para a função e missão que temos aqui nessa terra. Mas quando você julga, critica, observa, fala mal, você está trabalhando num vórtice totalmente contrário. E ali, a energia, o portal que está se abrindo, é um portal negativo. Porque tudo que sai da sua mente é um portal. Tudo que sai da sua boca é um portal. Tudo que move das suas mãos é um portal. E aí, quando eu vejo pessoas procurando você, procurando o seu trabalho, ou quando você vê pessoas procurando o meu trabalho, por que eu iria tirar aquela pessoa que está indo em busca do seu trabalho para vir para o meu trabalho? Se o que eu busco é uma evolução para todos, não justifica.
Não justifica. O que você faz, o que eu faço, cada um tem a sua vertente, o seu movimento. Existem vários tipos de formas das pessoas trabalharem o seu processo evolutivo. E quando o outro está fazendo esse processo evolutivo, isso é maravilhoso. Porque assim alcança mais pessoas. Porque cada pessoa vai ressoar conforme a sua frequência. Vai ressoar na sua energia. E aí terão pessoas que vão vibrar com você e irão procurar você. Terão pessoas que vão vibrar comigo e irão me procurar. Terão pessoas que vão vibrar com a outra colega e vão procurar. Isso é um processo evolutivo. Porque o outro procura aquele com o qual ele vibra. Por isso que todo mundo tem um tipo de vibração. A gente vibra numa frequência universal. Mas cada um tem a sua marca registrada, a sua própria vibração, a sua própria identidade. E tem pessoas que vão se sentir mais à vontade com a sua identidade. E isso é maravilhoso. Esse é o propósito, essa é a ideia, esse é o movimento. O movimento é para fora e para dentro de nós e para fora de nós ao mesmo tempo. Então, por que vai te incomodar se o outro procura um outro lugar que não é você? Não é para te incomodar. Muito antes, pelo contrário, é para vibrar. Sinal que está alcançando. Sinal que está chegando. Sinal que está cumprindo o movimento evolutivo. Esse é o propósito. Essa é a função da nossa missão aqui nessa terra. Trabalhar a evolução pessoal e a evolução do outro, da humanidade. Enfim, cada um tem a sua missão, seu propósito, sua função. Mas a maioria, a gente vê que é pro todo, é o coletivo. Quanto mais a gente pensa que é para nós, mais limita. E limita em tudo. Limita na vida, nas relações, nas conquistas. Vai limitar em tudo. A ideia não é que limite, gente. A ideia é que se expanda. Então, se você trabalha com alguma terapia, algum processo evolutivo que ajude o outro, que alcance, que faça, mantenha, mas não tira, não acha, não entra no vitimismo de achar que as outras pessoas estão roubando seus clientes. Pelo amor de Deus. Roubando o quê? O que é seu é seu. O que é meu é meu. Ninguém tá preocupado que tá te roubando. Eu tô falando isso porque muita gente deixa de fazer os seus vórtices evolutivos, de trabalhar a sua evolução interna, de evoluir, de alcançar outros níveis maiores do seu processo de expansão e evolução, porque entra na neurose de que o outro é o inimigo. E ali a sua consciência não consegue alcançar uma expansão maior porque você travou no seu vitimismo. Porque você travou na ideia de que as pessoas estão tentando te desestruturar, desmoralizar, enfim. É uma reflexão muito importante, porque a evolução, ela é individual. E se você está preocupado com as atitudes que os outros estão tendo sobre você, porque você não está focando em você mesmo. Quem está com o eu divino, com a centelha divina desperta dentro de si, sabe que o caminho se abre sem você ter esforço. O movimento é feito. As coisas surgem, as consciências surgem. As criatividades se expandem, os seus movimentos são certos. Eu custei a entender isso, mas eu estou agora entendendo. E eu quero trazer para você também entender. Porque às vezes você não precisa passar pelo que eu passei para poder entender uma coisa que parece complicada, mas é tão simples. Por isso que agora nós vou fazer, né, nesse canal vídeos diários, né, para trazer
as consciências que eu acessei nesses 3 anos que eu estou nesse caminho, nessa jornada. E nesses 3 anos foi um passo de cada vez, mas no último ano foi uma muito grande. E aí tem que ser passado, porque não pode ficar para dentro, né? Você não pode aprender e limitar o outro, porque o outro também vai aprender no tempo dele. Mas se você já viveu isso, por que eu não posso te orientar, te ajudar, contribuir para que você possa alcançar também? Que eu estou agora neste processo alcançando. E o primeiro passo dessa jornada que nós vamos viver aqui é a consciência sobre você mesmo, sobre você mesma. A consciência de si, autoconsciência do eu e o eu sou, entende? Então, primeira coisa é você observar os seus pensamentos e o seu ladrão de você mesmo. Porque é para tudo, é para todo e é para o mundo, é para a humanidade. A nossa evolução não é só nossa, é para a humanidade inteira. E aí agora nós vamos trabalhando o nosso processo para que o outro também se expanda. Então, cara, para com isso de achar que as pessoas estão te roubando seus clientes, roubando seus pacientes, roubando as pessoas que vão nos seus movimentos. Venha também, faça junto. Crie, evolua, expanda. Busque mais pessoas, junta todo mundo numa coisa só e faça um boom. Pra que separar? Por quê? Vamos unir. Quanto mais pessoas no mesmo objetivo, expande mais consciências, alcança mais pessoas. Então é isso que eu vim trazer pra vocês, tá? Senão o vídeo fica longo e vocês não vão me ouvir até o final. Beijo.